De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Eu não posso me mexer muito hoje. É verdade. O Eric começou o nosso jornal aqui dizendo que está com a coluna truncada. Velho. Velho é foda. Fala, Por galera. coincidência, Fala, são os vídeos com mais curto, né, cara? Olá, pois é, né? Fala, galera, é isso aí. Seu mal educado do caramba. Não, o que tu falou? O que tu curte? Eu ia dizer que os vídeos que eu mais curto no TikTok. Quiropraxia. Adoro ver os caras estalando a coluna dos outros, pescoço. Sou louco pra ir, Eric. Nunca fui. Cara, eu fui décadas atrás, quando não estava nos Estados Unidos, mas eu vou em osteopata hoje em dia. Eu sempre brinco com o osteopata, né? Falei, cara, é momento Steven Seagal. Se ele quiser, ele me mata ali na hora e acabou. E não tem o que fazer. Mas ajudei. Só que hoje eu não consegui nenhum para me atender, então eu tô na base dos medicamentos mesmo. Então vamos para mais um De Cabeça News, com notícias quentinhas do mundo do marketing digital e internet e empreendedorismo. É isso, Eric? Estou aqui com o meu âncora, Eric. O que nós temos primeiro, Eric? O que nós temos primeiro? Cara, a gente vai falar do Twitter e considerando o tempo o dia que a gente está gravando, o dia que a gente vai publicar e a loucura que tá, pode mudar completamente, mas a gente vai discutir o que a gente tem de notícia hoje do que tá o Twitter e, assim, eu acho que não tem definição melhor para falar do Twitter do que terra sem lei, né? Então, realmente, e era para eu fazer isso e eu não fiz, né? Próximo eu faço. Né? Para quem tá vendo o vídeo, de repente apareceu o banner e o Bruno me falou, cara, tu é responsável pelos banners hoje, mas eu não fiz. A próxima coloca, prometo, tio. Mas, basicamente, desde que o Elon assumiu, e vamos lá, tentando ser mais pragmático aqui, entendendo-se que a plataforma precisa de novas formas de receita, só que a gente vai começar a colocar opinião aqui, porque não tem jeito, ele deixou o ego falar mais alto e tomou algumas decisões que não foram as melhores, e tipo assim, tava na cara que ia dar M. E a primeira delas foi simplesmente parar com o conceito, mudar o conceito de conta verificada para que qualquer pessoa que quisesse pagar $8 por mês, nos mercados que está disponível hoje, né? Poderia ter uma conta verificada. E é lógico que isso causaria um monte de conta paródia. É lógico. Inclusive com o nome dele, né? Inclusive com o nome dele. A galera saiu trocando o nome para Elon Musk. Cara, foi muito bom isso, né? Ele teve que criar uma regra de não pode ter o nome Elon Musk. O que mais pegou foram nas empresas, né? Então, assim, olhando como empresa, o Twitter, por que foi uma decisão tão errada? Foram criadas várias contas paródias de empresa, e aí tem a Lilly, que é a produtora de insulina, que saiu um tweet de uma conta paródia de que tinha insulina de graça para todo mundo, e as ações despencaram 3%, 4%. A Lockheed Martin, que faz equipamento de defesa, e aí surgiram tweets falando em guerra, e aí Coca-Cola, Nintendo, com Mario fazendo poses que diríamos que não são apropriados para o público infantil. Então, cara, um hit no valor da marca e da empresa, que essas empresas nunca mais vão querer anunciar no Twitter. Esse é o ponto. Agora, não é... Eu sei que deve ter um monte de adorador do Elon, e eu sou um cara que respeito o que ele fez até agora do ponto de vista do negócio, mas tem que criticar onde ele realmente perdeu a mão. Ele tá com algum problema de saúde, problema mental, problema de ego, ele simplesmente perdeu a mão. Eu gosto muito, cara, falando a verdade, eu gosto muito do que tá acontecendo, tá? Porque essa discussão, e aqui hoje nós podemos entrar nos assuntos mais espinhudos, né, Eric? Que é assim, né? Existe muita discussão sobre censura agora, né? Tá rolando uma discussão aqui no Brasil com o STF, esse tipo de coisa. Aí, quando você vai falar de censura, né? Há quem diga, quem é que vai... Se você coloca, né, uma quem é que vai dizer que aquilo pode ou não pode ser publicado? Vai ser uns burocratas lá, né? Daí esses burocratas, quem é que define quem são, o que é fake news e tal, né? Essa é a discussão que a gente tá aí. O que acontece? Quando você vê o Elon Musk também incomodado com isso lá nos Estados Unidos, dizendo assim, eu vou comprar uma rede para tentar liberar, e a galera ovaciona isso e diz, agora a gente vai ter uma rede que nós vamos controlar.
ele entra num outro mundo, né? Que é tipo, porque aí já tem uma discussão que é assim, né? Tipo, eu tô sendo censurado existe quando o próprio, sei lá, você tira um post do Instagram, do Facebook, porque o STF pediu, e existe quando a própria rede disse que não pode mais, que aquilo está sendo considerado fake news e tal. Ou seja, existe a censura do capital, né? A censura da empresa, fazendo isso, a censura governamental. Aí isso está escrachando o que seria, né? Tipo, tá, beleza, então o Twitter vai ser uma rede que não vai ter a censura da empresa. Aí começou o que aconteceu, cara, os bichos provaram que, cara, não é bem assim que a coisa acontece. Tipo, é muito complicado. Cara, é um tema que a gente está tratando de uma forma, eu vejo as pessoas tratando de uma forma muito superficial, só que é algo muito complexo. Porque, primeiro, a gente tem que ter algum tipo de controle. Eu não estou aqui parafraseando o Lula, que o pessoal vai dizer, porra, só porque eu estou dizendo que tem que ter algum tipo de controle. O problema é que ter controle significa que alguém precisa avaliar, ou um algoritmo, ou um ser humano, e na hora que vai fazer isso já começa a trazer problemas. E o Elon Musk vai viver isso na pele pelo próximo ano, né? Ele fez um monte de coisa que afastou agora investimento. E, cara, é o pior momento para fazer isso, porque a nossa próxima notícia vai ser sobre o que está acontecendo com a economia e com as empresas demitindo, e ele é um dos caras que demitiu pra cacete. Então, assim, eu vou acompanhar de perto o Twitter, porque eu até tentei entrar em outras redes aí, tipo a Mastodonte, que é para ser o substituto do Twitter, né, cara? Tipo, eu sou um fã do Twitter, a gente já falou isso aqui, sei lá quantas vezes, né, Eric? Uhum. E eu vou continuar acompanhando de perto, porque eu quero ver o que vai dar isso aí, cara. E talvez o Elon Musk, tipo, eu acho também o cara foda, acho que o cara, né, tipo, o problema é que o jeito que ele pensa não tá funcionando nesse momento, né? Vamos por partes então, né? Tipo, especificamente o Twitter, onde que tá o grande problema? Depois eu vou falar de censura, mas o problema do Twitter é você, Elon, você tá ouvindo a gente, você comprou uma empresa muito, mas muito acima do valor de mercado dela, por incompetência sua, porque não trabalhou nas cláusulas contratuais da pré-compra que pudesse te tirar dessa negociação. Então, quando entrou lá na questão em Delaware, lá na questão jurídica, os advogados dele falaram, cara, vai dar M. Então, assim, ou você vai lá e paga a multa e perde esse dinheiro, ou você paga mais e tem que assumir o que você assinou. E aí ele acabou pagando muito mais, porque o mercado também acabou caindo no período de quando ele fez a oferta inicial e quando concretizou a venda. Então, já levou azar aí. Segundo, uma coisa que é importante, o conceito de censura nunca se aplica a empresas privadas. Quando a gente fala em empresa privada, a gente fala em políticas internas de como eu quero apresentar minha marca e delimitação daquilo que eu quero. Nós já trabalhamos em empresas grandes, nós já assinamos código de ética, nós já assinamos política de privacidade, e a gente mesmo hoje controla como as nossas empresas elas aparecem. Então, as pessoas que podem falar pelo nome pela nossa empresa, o que elas podem falar. Então, cara, querer achar que existe um mundo de Alice em que não existe uma não vou falar retenção, mas uma forma de controlar essas informações cara, é uma utopia gigantesca. E sim, censura, aí eu concordo contigo, Bruno, censura que a gente só pensa no lado negativo, né? Mas se você para pensar em tudo o que pode vir de mensagem negativa e que uma instituição como Estado precisa poder controlar para evitar problemas para a instituição, ela precisa existir de alguma forma. E principalmente quando a gente fala em Twitter como fonte de notícias, o que mais me deixa triste com essa bagunça que está acontecendo é que eu realmente usava ela como fonte de informação para mim. Então eu tinha as contas verificadas que eu seguia e eu sabia que se viesse alguma notícia de uma daquelas fontes, seria um fato ou uma opinião da qual eu sigo. E vamos lá, ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe que tudo que envolve mídia envolve tendência. Então, existe a mídia que é mais focada no lado liberal, conservador, isso é normal, você segue aquilo que você quer ler, aquilo que você quer ouvir. Mas, a partir do momento que você perde esse elo de que eu posso confiar que aquilo que eu estou lendo é realmente verdade, cara, perde-se a funcionalidade da ferramenta. Então, claro, eu estou me divertindo hoje com todas as paródias que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo porque, como você, é uma ferramenta que eu amo,
que eu uso demais, e eu acho que ela está perdendo a funcionalidade dela dentro desse modelo. Eu vou dizer que eu ainda nem senti ainda tanto isso de perder, de não confiar, porque eu realmente fiquei meio... Eu só leio as mesmas pessoas e eu continuo acreditando naquelas pessoas, né, que estão ali no Twitter, né? Então eu não sigo tanta gente assim. A verdade é que o Twitter, eu acho que não está nem entre as top 7 redes mais usadas, tá? Eu acho que bobear, eu não sei nem se está no top 10, tá, Eric? Mas eu sei que não está no top 7, deve estar em 8º, 9º lugar, aí o Twitter em utilização no mundo, tá? Então não é aquilo, né? Vamos ver, não vai mudar o nosso mercado em relação a publicidade e tal, mas... E poucas pessoas já usavam para publicidade, né? Então esse é o ponto que pega. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só sei que o pessoal vai perder dinheiro. Agora deixa eu mudar aqui para tu não brigar comigo. Ah, guri, dominando aqui os banners. Aí, né? O facão passou nas grandes empresas de tecnologia. Quem está aí acompanhando, o mercado deve ter visto a onda de demissões que aconteceram, né? Não foi só, inclusive, em mundo de tecnologia, mas vamos falar delas aqui, né? Uhum. Meta com 11 mil demissões. Só a divisão do metaverso perdeu 9 bilhões esse ano, né? Porra, que coisa que o Twitter teve 3.700 demissões. Pois é, né, cara? O Twitter teve 3.600 demissões, a Lyft teve 700 demissões, né? A Lyft concorrente do Uber. Stripe, né? Meio de pagamento. Gateway de pagamento, 1.100 demissões por Stripe, cara. Olha só até os caras. Coinbase, 1.100. Shopify, 1.000 demissões. Cara, foi coisa pra caramba, entre outras como Netflix, Snap, Microsoft, Robinhood. Cara, teve muita coisa acontecendo de relação a demissões, né? Cara, o meu comentário. A guerra, né, Eric, entre outros fatores aí, a guerra, a pandemia, o cenário econômico, né, cara, trouxe inflação, né, trouxe um cenário econômico complexo. Essa é a minha visão, tá, Eric? Os governos, quando você está com inflação, os governos sobem taxa de juros. Essa é a explicação mais simples de toda, né? Sobe taxa de juros, sobe. Quem tinha dinheiro sobrando, como tinha antes, que a verdade é que nós vemos de um mercado onde tinha dinheiro sobrando. Quem tinha antes agora pode simplesmente colocar em título público o governo ganhar, né, um retorno razoável e sem risco. Né? E ainda existe ainda uma previsão de baixa de consumo global, né? Que faz também com que as marcas definam não investir mais tanto em marketing. Sai dinheiro de Google, Facebook, Twitter, todo mundo que ganha dinheiro com publicidade. Então, cara, é uma junção de fatores que faz com que vire nisso, né? Antes, quando isso podia acontecer, tipo Uber, Uber não está dando lucro, então não sei o que, você corria para um investidor, ele ia lá, metia mais grana e tal. Agora, os investidores não estão tão dispostos a fazer isso por terem outros meios de ganhar dinheiro com mais facilidade, não estão achando que é hora de arriscar. Então, o que podia fazer se essas empresas não têm terreno para vender, né? Não tem patrimônio, né, cara? Não tem o que ver, né? Mandar a gente embora. Então, assim, tipo, é um ciclo, faz parte, né? A gente sabe, quem acompanha muita tecnologia vê bastante isso, né? Mas agora culminou aqui um cenário que a gente vê 2023 aí vindo com bastante medo e apreensão. Não, cara, e com essa voz em locutor, essa análise econômica, como é que é o nome do cara que é o reizinho do LinkedIn, que posta um monte de coisa que todo mundo adora, Ricardo Amorim, não? Tem um cara que todo mundo retweeta, que todo mundo gosta, tu vai ser o concorrente do cara agora, com essa voz de locutor e análises econômicas. Eu não entendo, eu não sou, cara, um investidor de bolsa, esse tipo de coisa assim, mas a gente conversa, né, no dia a dia primeiro com os investidores do eKite. E essa cara, a gente já vem vendo desde o começo do ano já um papo mais, tá ligado? E a gente vai acompanhando, a gente vai vendo isso, né? Então, cara, tu acertou assim na mosca no geral, basicamente isso, assim, se você pega, tem um ponto que tem que dar um passo para trás para olhar, que é a pandemia causou uma supervalorização dessas empresas, porque criou uma utilização dessas plataformas de uma forma que não é normal dentro de um cenário em que as pessoas podem fazer outras coisas, né? Podem ter outras experiências. Então, esse foi um problema. Então, teve uma supervalorização, uma mega contratação. A gente falou da valorização dos profissionais de TI e tudo isso. Então, o mundo voltou para uma realidade. A inflação é exatamente isso, é um impacto grande. Taxa de juros altas, sai dinheiro do mercado de ações, vai para o mercado de títulos públicos. Taxa de poupança diminui. Então, assim, 2023 vai ser um ano complicado e
a TI, na verdade, o mercado de tecnologia simplesmente saiu na frente nesses cortes para mostrar que vai ser tudo mais enxuto. É triste porque a gente está falando de gente que perdeu o emprego, né? Um ponto que para mim é interessante... Uhum. Não, pode falar, Bruno. Talvez seja o ponto que tu vai falar aí também, né? Porque o que as pessoas estranham, que eu percebi, é tão difícil tu achar talento para a empresa e elas estão botando um monte de gente para fora. Isso. Aí, o que o pessoal tem conversado sobre isso, né? O que eu entendo sobre isso é que é o que tem para fazer. E agora talvez a gente chegou a hora, né? Talvez depois de bolha de startup, esse mundo, a gente chegou a hora do disparo das startups que vão ter que viver bootstrap, porque o que vai diminuir é isso, né? Investimento, né? Então, viver bootstrap, para quem não conhece, né? Startup que vive do seu próprio dinheiro, né? Startups que começam a dar lucro logo, né? Porque a gente também fica inchando a startup para que ela vai dar lucro lá na frente, comprando o mercado, né? A expressão é eu compro o mercado, né? Como a Uber fez. Então, cara, é uma nova fase para as startups. O mundo continua precisando de tecnologia, continua precisando de inovação, continua tendo espaço, mas o caminho vai ter que ser outro. Perfeito. E assim, para mim a lição que fica, porque quem ouve a gente também é do mercado, talvez as empresas estejam passando por isso, é o exemplo de como fazer, né? E aí, por incrível que pareça, o Zuckerberg é o adulto na sala. Porque se a gente pega como o Elon tratou das demissões do Twitter, foram só 3.700 demissões, então falando de 50% do quadro da empresa, que é uma empresa menor, mas foi uma zona total, depois a gente acabou pedindo a conta, porque realmente foi feito de uma forma completamente errada. E o Mark demitiu 11 mil pessoas, então praticamente 3 vezes mais, e você não viu um pio no mercado, porque o que ele fez? Ele deu 4 meses de severance, de pagamento de benefícios, ele garantiu o plano de saúde, então ele assim, e o pessoal fala, o pessoal... Ele ligou para cada uma das pessoas, ele ligou para cada uma. Não, isso ele não fez. Mas ele fez de uma forma humana. E assim, a gente já passou por isso em empresas. Tem hora que você tem que cortar gente, tem hora que tem crise, mas existe a forma certa de fazer, existe a forma humana de fazer. Você está lidando com um humano que talvez seja teu fornecedor, teu cliente, teu funcionário lá no futuro. Então, faça da forma certa. Perfeito, muito bom. O que mais temos aí de notícia? Agora chega de falar mal, chega de crise. Fala do meu mercado, tradução. Boa. Então, YouTube expande tradução de comentários e respostas automáticas. É um negócio bem... eu sei que é nicho, mas é um negócio bem interessante. Então, se você cria conteúdo para o YouTube, cria lives ou cria conteúdo em que existe um engajamento de pessoas em outros idiomas, então de repente você cria algum conteúdo que tem legenda, que pessoas de fora assistem, você coloca lá a legenda em inglês, espanhol, sei lá. Agora, os comentários que vem no YouTube, o YouTube basicamente está oferecendo um tradutor automático para você poder ter um reconhecimento rápido daquilo que as pessoas estão dizendo, se elas estão te xingando, se elas estão te elogiando, se elas estão fazendo uma pergunta. Então, acaba ajudando para esse nicho de mercado que realmente tem uma presença internacional. E a outra são as respostas automáticas, que é legal também, que de repente você consegue, se você está fazendo uma live, você consegue ir engajando ali com as pessoas com a resposta automática, assim, valeu, ou alguma coisa nesse sentido, para tipo mostrar, a pessoa está prestando atenção em mim. Então, são detalhes técnicos pequenos, mas são interessantes para manter a importância do YouTube aí para quem faz lives e quem faz vídeos. Aliás, assim, Bruno, é um negócio que eu não acompanho muito live. Tu acha que é um mercado que ainda está forte pós-pandemia? O pessoal está fazendo muita live ou o conteúdo mais gravado mesmo e acabou? Porque eu vejo bem poucas lives no Instagram agora, e antes tinha uma porrada. Certo. Cara, o Facebook, como ele também tem virado... Ele tem muito canais de TV ali, né? Então tu vê tipo, em relação às lives, CNN, Jovem Pan, vários outros canais, eles estão todo dia ali fazendo live e eu costumo assistir. É o próprio rádio, é o próprio que acontece no dia deles que está sendo transmitido em algum outro lugar, também sendo transmitido no YouTube. Ele ainda dá um poder para as lives. Se você já vai ver que tem até inclusive uma categoria chamada lives, eu costumo ir lá olhar e ver o que está acontecendo, né? E esses podcasts todos, não é o nosso caso, né, Eric, mas os podcasts aí
de mercado como Flow, Monark e tal, os caras, todos esses podcasts aí ficam 3 horas de live, né? Continuam utilizando isso. O que a gente não tá vendo tanto era o que na pandemia tinha lá os shows, né? Com live, esse tipo de coisa. Tá? Mas live ainda é muito forte, né? Acontece pra cacilda e dá muita moral, né, para aquele lançamento. Você pode fazer algumas coisas, né? Eu vou fazer um podcast, ele sempre vai cair no mesmo horário lá e a galera vai ver. Eu costumo ver muito o YouTube na TV, daí eu vejo live, né? Costumo usar o aplicativo na TV. E uma coisa que eu comecei a usar recente foi o Shorts, que eu não utilizava. Né? Tipo, o Shorts, eu estou usando ele para quê? Quase para uma descoberta de novos conteúdos no YouTube, né? Então, assim como o Reels e o algoritmo do TikTok tem, né? Que é, tipo, o YouTube eu tenho minhas inscrições, quem eu sigo. Uhum. Então, normalmente, quando eu quero ver alguma coisa, tô com 1 hora que vou assistir alguma coisa. Enquanto eu lavo a louça, por exemplo. Aí eu vou lá e procuro minhas inscrições, porque quem fez os vídeos novos, né, de quem eu sigo. Mas quando eu não tenho nada para ver, quando eu não estou interessado em nada, eu vou lá pro Shorts, eu estou no celular, fico olhando e volta e meia vem um corte, alguma coisa que me aparece, algum corte de uma entrevista que eu quero assistir, coisa assim, né? Então, é bem legal ver o YouTube fazendo mais lançamentos. Tem coisas que eu nunca usei, assim, tipo, nunca usei nem a favor, nem tipo, comentar, por exemplo, o Superchat, né? Que pra mim é uma maluquice, né, cara? Mas é incrível aquilo, né? Que a galera paga pra... Porque tem bastante youtuber que vive disso, né? Aí é a live que tem que fazer, né, Eric? Porque tu não tem interesse em... Tipo, é na live que vai rolar o Superchat, entendeu? Por exemplo, eu entendo que o cara é extremamente relevante. Eu sei que ele assinou um contrato ou a empresa dele com a FIFA para fazer o esquema de alguns jogos da Copa, mas é Casimiro o nome do rapaz, né? Uhum. Do cara. Sim. Que o bicho tem uma audiência gigantesca. E o pessoal vai lá e comenta e segue. E o pessoal de grupo de esportes que eu sigo, alguns vão querer assistir os jogos da Copa desse jeito. Eu falei, realmente é um mercado que não faz parte do meu mundo, mas eu entendo que é extremamente relevante. É verdade. Bora. Próximo que eu passo aqui. Agora é contigo. Instagram permite adicionar músicas a posts de fotos. Why? Por quê? Deve ter seus motivos. Eles têm time de dados analíticos que sabe o que está fazendo, né? Mas, cara, eu não dou mais conta de usar toda essa quantidade de coisa, meu Deus do céu. Então você faz uma publicação lá no teu feed do Instagram, você pode adicionar uma música, né? Como normalmente você faz no Stories, no Reels, né? Agora você vai poder fazer no feed também. Por quê? Não sei. Não vi direito também. Não pesquisei, mas deve ter seus motivos. A gente esses dias falou do Pinterest, né? Que faz a mesma coisa. Isso. Tá? Inclusive, sabe que o Pinterest tem mais usuários que o Twitter? Né? Ainda fazendo um comentário da última. Então, só para ver, eu vou tirar essa na frente. Mas, cara, colocar... talvez para você ter tu bota a tua mood, né, do momento, assim, pá. Cara, sei lá qual é o motivo. Não estudei, galera. Essa eu não estudei, era... Porque, falei, eu devia ter procurado, né? Por que o Instagram botou, né? Eu falei, não sei, eu só li também que foi lançado isso. E pensei... Eles copiaram de alguém baseado em alguma tendência de mercado, como eles sempre fazem. Isso é lógico, né? Então, como tu falou, a gente já comentou do Pinterest que fechou acordo com produtoras grandes, com Warner Music, TikTok que usa a música como forma de engajamento, né, para aumentar o teu alcance orgânico. Então, assim, onde que eu acho que vale a pena, falando do ponto de vista de negócio para criadores de conteúdo e pequenas empresas que ouvem a gente, talvez ajude, ênfase no talvez, mas talvez ajude de alguma forma no alcance orgânico, ou mesmo se você utilizar esses posts como anúncios, depois ajude no alcance desses posts, porque é alguma coisa que eles estão vendo de outras redes sociais e de repente querem testar e talvez esse teste gere resultados positivos para você. Mas vale como teste, na minha aquela possibilidade lá, lembra quando a gente conversou uma vez sobre o TikTok, né? Então, tipo, tu vê muita mesma trilha sendo usada lá no TikTok, a Spinning Monkey, sei lá como é que é aquela que fica... Então, às vezes você consegue, né, lá no TikTok você consegue fazer isso, você escolhe a trilha e vê todo mundo que botou algo com aquilo.
Então, às vezes, isso pode ajudar talvez numa busca e pode vir ajudar no orgânico. Então, vamos ver de quanto, né, Eric? Eu sou fã do The Doors, e aí eu publiquei uma música lá com Light My Fire, né, um post com Light My Fire. Eu posso ver outros posts que fizeram a mesma coisa, assim, talvez, eu ache, né? Agora, é assim? Não é? Acabei de inventar? Se vai funcionar assim? Não sei, não vão atrás disso, só estou dizendo uma possibilidade. Vale o teste, de novo. Se eles estão copiando isso de alguém, é porque de alguma forma eles veem isso como forma de engajamento. Então, aqui, sigam a tendência que eles estão lançando. E a nossa última aqui, que é os 2 primeiros tópicos, acabou sendo a discussão mais longa, mas essa, de novo, vai para aquela linha que a gente está tentando encontrar conteúdos interessantes que ajudem no ROI dos seus anúncios, dos seus posts, do seu conteúdo. A gente já falou TikTok Academy na última news, a gente já falou do Instagram, né, para ajudar nas vendas, já falou da Meta, e agora o LinkedIn lançou um guia em inglês, How Standout Creative Content Boosts Performance. Então, como o conteúdo criativo de destaque, ele aumenta o desempenho, né? Melhora o desempenho. E eu baixei o guia bem interessante do ponto de vista que LinkedIn é uma ferramenta muito complicada quando a gente fala em ter alcance orgânico e gerar engajamento em posts de empresas. Você consegue acertar em algumas, você erra em outras. Então, é legal você ter um guia de diretrizes com dicas bem práticas de como criar esse conteúdo para sua empresa. Então, o foco é bem B2B mesmo. Ele dá dicas para estratégia de conteúdo, abordagem da marca, dicas de relevância de ideias, melhores práticas para otimização do alcance. Então, é bem hands-on, é bem prático mesmo. E, de novo, é gratuito. Você vai lá, só coloca o seu e-mail, vai poder fazer o download. E é mais um conteúdo aí da própria plataforma. Mesma coisa que a gente falou no último news do TikTok Academy, né? Quando a própria plataforma está te dando dicas e está te dando diretrizes, siga-as. Exatamente. É sempre o principal ponto de início, né? Para você que não conhece um canal, aprender sobre ele é pelo próprio conteúdo dele. Que ele vai te indicar os caminhos melhores, né? Para que você tenha engajamento, para que você tenha seguidores, para que você tenha sucesso. Então, mais um ponto aí que é o LinkedIn. How Standout Creative Content Boosts Performance. Guri! Meu sotaque é da Nova Zelândia, que fiz agora. Inveja tua, eu quero ir para Nova Zelândia. Fugir dessa loucuragem toda. Isso, meu querido. Eu fui em 2013. Eu fui em 2013. 2003? 13. Pô, não, peraí, 2003, tu nem era vivo ainda. É verdade? Mentira. Foi quase na época do Senhor dos Anéis, né? Que dava para ver o pessoal gravando lá. Eu fui, cara, na época, eu lembro que eu nunca segui isso, mas era a época disso mesmo. Só que eles estavam na Ilha Sul, ou eu estava na Norte, alguma coisa assim. Mas, cara, que país fantástico. Deve moraria ser, né, lá facilmente. Então é isso, com comentários aleatórios, nós terminamos o nosso De Cabeça News. Obrigado, Eric. Até a próxima. Valeu, galera. Notícias. Valeu. O que aconteceu? Nada. Oferecimento: Ekite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.